Hoje eu vou trazer uma história sobre um item que acontece algumas coisas estranhas com relação a ele. A gente vai estar vendo um documento e um relatório sobre o mesmo, o qual o documento ele vai trazer algumas descrições sobre o item e o relatório sobre o que acontece se a gente ficar reproduzindo esse mesmo item. A gente está falando de uma anomalia e quando a gente fala de anomalia, a gente fala de SCP normalmente. Então, antes, uma breve explicação do que é SCP. A Fundação SP é uma organização fictícia que ela vai catalogar e, principalmente, como o SCP diz, segurar, conter e proteger a normalidade. Então, tudo com tipo de anomalia, eles vão dar um jeito de pesquisar, procurar e separar ele da realidade em questão de não deixar que o grande público saiba sobre. Caso você já tenha visto as backrooms, é algo bem próximo a isso em questão de comunidade. É uma creepypasta coletiva onde as pessoas elas se juntam para construir toda a história da fundação e, por assim dizer, das anomalias. E entre todas as anomalias que já foram criadas, a minha favorita, que eu estou trazendo hoje, é a 1733 e a gente vai começar pelo documento dela. Procedimentos Especiais de Contenção. O DVR contendo o SCP-1733 deve ser mantido em um arquivo de vídeo seguro no site. A reprodução do SCP-1733 é estritamente proibida, a menos que seja necessário para pesquisa. O pessoal deve entrar em contato com o Dr. Geller para obter permissão para estudar o SCP-1733. A primeira parte importante é que a anomalia ela é um item, ela é uma gravação de um DVR. E DVR é um aparelho que veio logo depois das fitas VHS, é o Digital Video Recorder. Tinha como uso doméstico a função de gravar programas de TV. Era muito utilizado antigamente, meio doméstico, para gravar a televisão mesmo, porque como não tinha muito canal de streaming, não tinha também toda a questão da disponibilidade de conteúdo na internet, se a gente quisesse reassistir um episódio de uma novela, assistir um show ou algum fato importante que fosse passar na TV, era necessário realmente gravar a TV ou contar com que a TV no futuro retransmitisse esse conteúdo. Então era para isso que serviam os DVRs que vieram logo depois das VHS, que como tinha toda a questão do VHS ser meio que uma fita muito grande, era necessário ter espaço e também se deteriorava com o tempo, né. Eu até tinha um amigo no fundamental que a tia dele ficava assistindo South Park, gravava no DVR, e como passava exatamente na hora que ele estava no colégio ou enfim, coisas relacionadas a isso, que ele não poderia assistir naquele momento, ela gravava ali e quando ele chegava ele ia lá e assistia o South Park gravado no DVR bonitinho. Mas vamos agora voltar pra anomalia, né. Descrição: o SCP-1733 é uma gravação digital do jogo de abertura da temporada da NBA de 2010-2011, disputada no TD Garden em Boston, em 26/10/2010, entre Boston Celtics e Miami Heat. Agentes monitorando sites e redes sociais foram alertados sobre o SCP-1733 quando o nativo de Boston reclamou em um tópico do Facebook em 27/10 sobre uma falta técnica no terceiro quarto envolvendo os jogadores Ray Allen e Chris Bosh, que nunca ocorreu na transmissão original. Aqui já dá pra perceber que é meio que um possível problema de gravação, talvez não dá exatamente pra saber o que é, né. E vai ter parte censuradinhas, assim, não foi porque eu quis deixar assim, mas é algo da lore da Fundação SP. É como se a gente tivesse acesso a esse arquivo vazado, mas quem vazou esse arquivo não necessariamente tinha acesso a todas as informações. Quando confrontado, fez o upload do segmento relevante para a grande confusão de seus detratores. Agentes da fundação incorporados à equipe de moderação do Facebook deletaram o tópico e obtiveram o endereço de IP de todas as pessoas presentes no chat naquele momento, a fim de localizar e administrar amnésticos de classe A. O DVR da marca Motorola contendo SP-1733 foi recuperado para estudo. E outra característica importante da fundação é que eles estão infiltrados em várias equipes de moderação de redes sociais diferentes, porque caso haja alguma alteração na realidade, alguma anomalia relatada nessas redes sociais, eles conseguem localizar e também saber quem que eles têm que aplicar essa tecnologia de dar amnésia nas pessoas para que se mantenha a realidade, de certa forma. Eu só fico pensando no trabalho insano que seria isso daí hoje em dia, porque o quão fácil é abrir uma live no TikTok ou em qualquer rede social, coisa do tipo, e se bombar é só a pessoa gravar a tela do celular ali da live e pronto, depois repostar e aí depois fica salvo no computador, naquele, nesse, o quão difícil ia ser conseguir realmente apagar isso da internet.
O estudo da filmagem revelou desde então a natureza das propriedades anômalas da gravação, embora inicialmente divergindo da transmissão original de forma ínfima, como totais de pontos por set e ocorrência de faltas. O SCP-1733 começou a se afastar de maneira marcante do conteúdo de suas reproduções anteriores. Entidades gravadas foram observadas detendo memórias das reproduções anteriores e, como tal, desenvolveram uma consciência crescente de sua existência. Nessa parte da descrição da gravação, não dá pra saber exatamente quantas vezes a gravação já foi reproduzida, mas já dá pra perceber que é um loop que acontece, porque algumas coisinhas vão acontecendo e os jogadores, pouco a pouco, vão notando que aquele sentimento déjà vu, na verdade, não é bem sentimento déjà vu, é algo que eles realmente já viveram. Então, toda aquela questão de ir mudando os pontos pouco a pouco por set, de reprodução para reprodução, é muito essa questão de, pô, o jogador ele já sabe mais ou menos como que o outro ia responder. Ele já sabe que aquela cesta de 3 pontos que ele ia fazer já não vai acontecer mais, né. Então essa sensação de loop e de ir mantendo a memória, ela vai pouco a pouco crescendo e, de certa forma, dando uma consciência sobre a realidade para como é referido, né, para essas entidades. Hipotetiza-se que as reproduções conferem uma medida incontável de cognição às entidades que habitam o SCP-1733, com reproduções consecutivas expandindo consideravelmente a recordação dos eventos anteriores. Esse efeito é acumulativo e se estende a todas as pessoas na arena. A qualidade da consciência progrediu de sentimentos relatados do intenso déjà vu por parte dos comentaristas Mike e Tommy para uma memória quase eidética das reproduções anteriores. No entanto, vale notar que nenhuma entidade dentro do SCP-1733 jamais se dirigiu diretamente ao espectador ou demonstrou consciência de que reside em uma gravação digital. Os indivíduos na gravação são virtualmente indistinguíveis de seus correspondentes na vida real em talento, comportamento e manias em quadra. Os fãs na plateia também parecem ser seres humanos reais em todos os aspectos, e investigações da Fundação sobre o status atual das pessoas não encontraram nada de relevante. Para todos os efeitos práticos, as entidades gravadas parecem ser os indivíduos reais, mas de alguma forma existindo em um meio digital. Os registros do TD Garden indicam que o número de pessoas presentes em 26/10/2010 foi de. Essa parte é onde o meu olho brilha de verdade com relação a todo esse SCP, essa anomalia. De alguma forma, aquela transmissão que estava passando na TV, que foi gravada pelo TVR, de certa forma, mais ou menos, ela conseguiu gravar ou, de certa forma, criar clones dentro dela das pessoas que estavam lá. Não necessariamente ela criou coisa do tipo, mas ela, de certa forma, registrou e criou um ambiente dentro dela, do jogo, daquela partida, onde aquela partida toda vez é rejogada, sabe. É maravilhoso. Inicialmente, pensava-se que o propósito do SCP-1733 fosse representar um número infinito de resultados de jogos, já que os jogadores conseguiam modificar estratégias ofensivas e defensivas durante cada reprodução. Para a Fundação, poderia ali, nas primeiras reproduções, ter como hipótese de que aquela fita, aquela gravação no caso, né, não é mais fita, ela era utilizada meio que como uma espécie de entretenimento infinito, de infinitas possibilidades daquele jogo. Era um jogo de estreia, 2 times importantes, então pra fã, coisa do tipo, ia ser uma maravilha se pudesse assistir aquela partida de diferentes jogadas e tudo mais, diferentes brilhantismos de cada jogadores, ou até mesmo se ela pudesse ter sido criada para que fosse estudado o plano de jogos, para ver como que os jogadores poderiam ter reagido ou não em cada parte do jogo e tudo mais, mas essa não é bem a verdade. Na reprodução 34, jogadores e treinadores estavam tão adaptados ao livro de jogadas da equipe adversária que o placar permaneceu 0-0 até os 3:34 do primeiro quarto. Como a qualidade da recordação ainda era fraca nas primeiras iterações, a memória das reproduções anteriores provavelmente se manifestava como uma intuição vaga sentida pelos jogadores, fãs e membros da equipe, interferindo em sua capacidade de compreender o escopo total de sua situação. Então, até a reprodução 34 ali meio que se tinha como base de que era mostrado também na fita que para os jogadores e para aqueles envolvidos no jogo, na partida, era quase que uma espécie que fosse se deixando cada vez mais complexa, mais e mais e mais complexa, e para eles, com certeza, eles ficavam muito vívidos, muito
vidrados ali. Mas eu penso nos comentaristas, nas pessoas que não estavam envolvidas diretamente com o jogo, nas pessoas que estavam ali pra assistir realmente o jogo. Como que provavelmente ali no na reprodução 34, onde até os 3 minutos e 34 não acontece nada. De certa forma, isso é algo tão anormal, mas pra quem estava ali, era até entendível, porque eles meio que já iam suspeitando do que ia ou não acontecer em cada jogada, então não tinha muitas emoções em certas jogadas, pelo menos eu imagino, né. Na reprodução 45, no entanto, a compreensão de sua situação havia alcançado um ponto em que os jogadores recusaram a jogar e se reuniram com o restante dos presentes para formular possíveis planos de fuga. E aí, opa, não é mais, né, uma fita sobre jogadas infinitas e o ápice do basquete daquela época. Até poderia ser entretenimento, mas um pouco mais sádico. A conclusão dos pesquisadores da fundação é que os habitantes do SCP-1733 estão presos no cenário da gravação, pois não conseguiram sair de nenhuma forma. As portas que levam para fora da arena não cederam a uma força estimada superior a newtons. A Assembleia também não conseguiu sair do vestiário, instalações, jogadores e camarotes. Esperar pelos patrocinadores que chegavam em um ponto específico antes do início do primeiro quarto também foi mal sucedido. Os indivíduos saem de onde os patrocinadores entraram e então não conseguem encontrar uma rota de fuga pelos corredores adjacentes que cercam a arena principal. As tentativas de fuga se tornam cada vez mais desesperadas, incluindo tentativas fracassadas de construir explosivos improvisados, motins totais, a divisão da Assembleia em três facções opostas e, na reprodução, o assassinato ritualístico e evisceração dos jogadores na esperança de apaziguar aquilo que os confina. No entanto, ao início de uma nova reprodução, todas as pessoas são retornadas aos seus status pré-jogo ilisas. Pesquisadores não conseguiram duplicar os efeitos do SCP-1733 com outras gravações feitas pelo DVR, confirmando que o dispositivo não é a fonte das propriedades anômalas do SCP-1733. Devido ao sofrimento imposto aos habitantes, os testes foram suspensos indefinidamente. Aqui é o final da descrição do SCP. A gente tem muita coisa interessante, mas a gente também tem a seguir agora o relatório da reprodução de alguns momentos da fitas, então reprodução 2, 15, entre outros. E a gente vai estar vendo agora. Reprodução 2. Primeiro desvio registrado da transmissão original. A plateia do TD Garden vaiou o Miami Heat durante a entrada. O jogador do Miami Heat, LeBron James, foi observado franzindo a testa e balançando a cabeça de forma desdenhosa para a plateia. Na reprodução 2, a gente já tem uma alteração, que é como o LeBron James ele reage à plateia vaiando ele. Como ele já perdeu o jogo anterior da reprodução anterior, ele provavelmente já tá um pouco mexido. Reprodução 15. O placar permanece 0-0 por 8 passes consecutivos. Os fãs parecem visivelmente contidos quando são exibidos na tela do placar HD da instalação. O ala pivô dos Celtics, Lane Davis, conseguiu realizar um bloqueio crucial no final do quarto período sobre LeBron James, algo que não conseguiu fazer durante a transmissão original, garantindo a liderança dos Celtics. Os comentaristas observam a dedicação de Glenn Davis em desempenhar bem em ambos os lados da quadra, apesar do movimento implacável da bola do Big Three em jogadas ofensivas. Uma consciência nascente sobre os jogos anteriores jogados começa a se formar. Pouco a pouco, os jogadores começam a memorizar o que possivelmente vai ou não acontecer, e também os narradores, nos comentários deles, eles começam a ter muito mais ênfase e crença no que eles estão falando de fato, porque eles já viram isso acontecer. Reprodução 26. Primeira vitória do Miami Heat, 112-85. A plateia se torna agressiva, gritando obscenidades e atirando alimentos nos jogadores dos Celtics. O co-comentarista Tom entendeu a frustração, criticando a equipe técnica dos Celtics por se tornar tão complacente após ter decifrado o código da ofensiva do Miami Heat. Como este foi o primeiro jogo juntos para o Big Three do Miami, é improvável que qualquer membro da equipe técnica tenha se ajustado tão rapidamente a uma ofensiva desconhecida em um único jogo. Reprodução 27. Os comentaristas Mike Tommy notam uma sensação de déjà vu durante a entrada grandiosa do Heat. A plateia permanece contida durante as jogadas chaves dos Celtics. Os Celtics saem vitoriosos, levando Tom a comentar. Os Celtics percorreram um longo caminho reconquistando os corações de seus fãs. Quando Mike pede para elaborar, Tom só consegue responder que sentiu que a equipe tinha uma vergonha para se redimir, mas não conseguiu especificar mais. As reproduções 26 e 27, elas são muito importantes e muito coladinhas, porque elas mostram
que pouco a pouco as lembranças elas vão ficando bem mais fortes e vão se passando de déjà vu para realmente quase certezas do que pode ou não pode acontecer naquela reprodução. A plateia fica louca por ver o Celtics perdendo, na teoria, tipo, eles já ganharam 20 vezes seguidas, e como é que perde? Sabendo na teoricamente, como que o time adversário vai ou não jogar. Os narradores, como eles têm muito fresco na memória a reprodução 26, onde o Heat ganhou, eles veem que os quem tem que se provar agora, de certa forma, é uma estreia de campeonato, ninguém tem que se provar, todo mundo tá ali pra começar o campeonato. Eles já veem que os Celtics, eles têm uma vergonha a se redimir, eles já veem dessa maneira. Reprodução 44. As equipes aparecem desorientadas e confusas, o jogo é suspenso. A maior parte do tempo é gastado por profissionais médicos avaliando o estado mental dos jogadores, que permanecem convencidos de que haviam sonhado com o jogo de abertura da temporada repetidamente na noite anterior. Quando informados da situação pela equipe técnica, os comentaristas Mike e Tommy confirmam o mesmo sentimento. A plateia também é afetada. A gravação termina com os repórteres à beira da quadra entrevistando membros da plateia sobre a natureza de seus sonhos. A reprodução 44 é onde começa a coisa. Se os jogadores não são obrigados, e toda a plateia não é obrigada a repetir aquilo de produzir o jogo, de fazer o jogo acontecer, de assistir o jogo inteiro, na reprodução da fita meio que manter um certo roteiro, e sim apenas que eles estão presos naquele ambiente, então qual que é o propósito dessa fita exatamente? Reprodução 45. Os jogadores se recusam a jogar. Cameraman, pessoal da instalação, jogadores, comentaristas e membros da plateia se reúnem na quadra para avaliar a situação. Todos estão convencidos de que estão revivendo o mesmo jogo repetidamente. As portas são testadas, mas não se movem. A gravação é encerrada quando a plateia começa a improvisar armas para forçar a abertura das portas. Última instância em que a câmera é manipulada pela equipe de filmagem. Todas as reproduções seguintes são vistas através de uma única tomada estática da câmera de transmissão. Eles já não veem mais aquilo como um sonho, eles têm certeza que eles já viveram aquilo e eles, de certa forma, já estão lembrando com perfeição. Então agora o sentimento de estar preso a um loop, provavelmente, já deve se passar na cabeça de algumas pessoas, é muito maior. E não tem mais por que transmitir o jogo, não tem mais por que o cameraman ficar cuidando e selecionando qual câmera ou não deve seguir com a transmissão, né, no caso a filmagem. Mas, então, a única câmera que a gente vai ter agora é a primeira, a que começa a gravação, que é uma câmera que pega um pouco da plateia e um pouco do estádio. E não é dito exatamente em nenhum momento o tamanho dessa gravação, mas como os jogos normalmente eles duram 2 horas ali na NBA, toda a programação bruta, né, é bem possível que tenha pelo menos ali 1 hora. Reprodução 51. Nenhuma tentativa de sair do prédio teve sucesso. Todas as saídas na arena e áreas adjacentes permanecem seladas. Uma briga física na seção de camarotes 318 entre um grupo de jovens universitários embriagados e um homem mais velho deixa o homem mais velho com uma concussão no chão e inconsciente. Como a câmera de transmissão não consegue captar vozes audíveis do lado oposto da arena, presume-se que a disputa ocorreu devido ao grupo de jovens não ter ajudado com os planos de fuga. Primeiro incidente violento registrado. Reprodução 52. O homem que foi derrubado inconsciente na reprodução anterior é retornado ao seu estado anterior ileso, no início da gravação atual. O homem embosca e espanca até a morte um de seus agressores no marcador 34-12. Agora na 51 e na 52 é registrado primeiros casos de violência, e será que é onde começa o escalonamento da violência? Um estádio onde tem todo tipo de gente e a situação não favorece nada, que tá todo mundo preso tentando fugir? Reprodução 65. A plateia não consegue sair da instalação. A congregação se dissolveu nas seguintes facções. Jogadores, treinadores e todo o pessoal envolvido nas equipes se barricaram nas instalações dos vestiários fora da tela. Os enfermos e pais acompanhados de seus filhos retiraram para o canto nordeste da elevação do camarote e optaram por esperar as reproduções enquanto ocorrem, marcando seu território com uma bandeira do campeonato dos Celtics pendurada na seção 320. Indivíduos a partir de agora chamados de Guardiões da Fé têm pregado para múltiplos grupos que acreditam que estar confinados no TD Garden é uma punição pelo consumismo desenfreado do mundo pós-industrial, e têm queimado oferendas de celulares, chaves de carros, bolsas e carteiras no centro da quadra nas últimas 4 reproduções. O grupo é composto por frequentadores da igreja de Boston e, no entanto, uma parte notável de adultos, cerca de
Indivíduos continuam diligente na formulação de planos de fuga. É, agora com a galera tendo mais e mais dúvida do que tá acontecendo ou não, e a certeza de estar preso a um local por um motivo místico, né, que é basicamente um loop temporal, sem conseguir fugir do local, realmente começa a necessidade de explicações, mesmo que seja religiosa. E pra mim é muito curioso como a memória é o que torna a gente de fato seres humanos. Se eles não lembrassem das reproduções anteriores, seria quase que um roteiro mesmo, uma gravação completamente normal. Mas como eles lembram e eles têm essa liberdade de conseguir andar e manipular as coisas ao redor deles com tranquilidade, eles são seres humanos, sabe? Seres humanos completos que infelizmente não estão nos melhores cenários para se viver, mas estão num ótimo cenário para se fazer pesquisa. Reprodução 73. Os Guardiões da Fé aumentam em número após o incidente da reprodução anterior, onde 3 homens foram severamente feridos por um explosivo improvisado preso a uma porta de saída. Nenhum dano à porta é visível. A reprodução 63, ela traz muita informação sobre a reprodução 72 que não é mencionada, onde provavelmente aconteceu deles criarem algum tipo de explosivo improvisado, botar a porta e a porta nem sequer arranhar. O que só mostrou de certa forma, né, que existe um motivo mágico, entre aspas, deles estarem ali, e que com certeza só aumentou ainda mais o fanatismo religioso. A reprodução 95, ela tem um relatório dela bonitinho, mas eu vou trazer aqui em resumo porque ela é bem explícita em alguns sentidos. Então, vou resumir ela, né? Um grupo de pessoas, na tentativa de combater o fanatismo religioso ali, ela se utilizou de uma orgia para lutar contra toda a situação ali presente. E a galera do 320, onde tinham os pais, os enfermos, eles se protegeram com umas cortinas que tinham lá para que não expusessem as crianças à cena que estava acontecendo para combater a religião. É. Reprodução 112. As condições se deterioraram consideravelmente. Indivíduos pularam da sessão de camarote nos primeiros 10 minutos da reprodução. Essa reprodução só mostra que as pessoas estão buscando qualquer meio para fugir daquela situação, mas na próxima reprodução elas vão voltar ilesas. Então, reprodução. Os Guardiões da Fé invadem as instalações de jogadores para capturar Paul Pierce e LeBron James. Os jogadores são sacrificados ritualisticamente e seus corpos são posteriormente exibidos no Jumbotron da arena. O assassinato de jogadores parece não ter efeito na gravação. Reprodução. Os prosélitos começaram a pedir sacrifícios de crianças. Adultos formaram um muro entre o grupo 320 e os Guardiões da Fé. Reprodução. Primeiro desvio registrado na iluminação da arena para uma cor vermelha profunda. Aqui acaba o relatório, né, a gente não tem mais acesso a outras reproduções e nem nada do tipo, e também a gente não tem acesso ao número dessas últimas reproduções, o que acaba servindo muito para mostrar como é que a Fundação SP é de verdade, para enriquecer toda a anomalia e também toda a história da fundação. Eles pararam a pesquisa. Será que foi pra parar de torturar realmente quem estava na fita? Ou porque não estavam mais satisfeitos com os resultados que estavam vindo das próximas reproduções? E aí eles só censuraram pra gente não saber quantas reproduções teve. Não dá pra saber, por exemplo, em que momento que o LeBron James e o outro jogador, o Paul Pierce, é sacrificado. Não dá pra saber se é, né, se é depois, logo após essa reprodução 112. Por que não botaram que seria na reprodução 113, né? Então, foi na 200, foi na reprodução 800, não dá pra saber exatamente como ocorre esse escalonamento da violência, mas que já estava bem alto naquele patamar, né? Mas até que momento, assim, eles ficaram reproduzindo? Porque eles só se satisfazeram quando houve basicamente uma explosão de sangue na arena inteira. Pode-se dizer ali, por exemplo, que em determinado momento onde o sacrifício dos jogadores e provavelmente depois o sacrifício das crianças e nada acontece na fita, então o quão maluca as pessoas conseguem ficar dentro dessa fita, sabe? Pra ter uma explosão da cor vermelha profunda na iluminação da quadra, que sangue, né? E é isso. Eu adoro esse SSP.
Eu adoro muitos SCP em questões, mas esse pra mim é o meu favorito, porque ele detalha bem o registro dessas experiências e pra mim ele é bem verdadeiro em como provavelmente de fato aconteceria esse cenário de as pessoas estarem presas a um loop temporal e aí a busca numa questão religiosa e aí sacrifício e toda a situação de usar as estrelas dos times como para satisfazer a gravação que eles em nenhum momento, como é dito na descrição, em nenhum momento eles tentam falar com quem tá assistindo porque eles não sabem que há alguém assistindo, mas talvez até possa acontecer deles perceberem que eu imagino que isso poderia acontecer de fato, que é se parar a gravação, se encerrar a transmissão, a fita também é encerrada. Mas aí é só reproduzir de novo, que daí tem que parar a gravação, a reprodução de novo. Não sei, isso não é abordado, mas é muito interessante pra mim ficar pensando nisso. Pra mim isso é de fato tudo muito palpável, a questão é muito próximo da realidade. Tem a questão da orgia pra combater o fanatismo religioso, e aí eu não sei o quão verossímil pra mim é, ou quão realista isso é, mas na situação que eles se encontram, sabe, são seres humanos. Não, eu eu não consigo pensar em fazer uma orgia pra combater o fanatismo religioso, mas naquela situação eles são seres humanos, é aquilo, tô completamente, sabe? Mas é isso, não importa, é simplesmente o fato que aconteceu e que foi registrado ali. Não tem que ter explicação ou que ser completamente complexo, porque a gente é ser humano no final das contas e numa situação que enlouquecedora dessa, meu Deus do céu. E espero que você esteja assistindo comigo, tenha curtido a jornada comigo até aqui. Não esquece o like, tenha uma boa semana e também me conta o que achou dessa história nos comentários.